Paz seja com todos, amados, em nome do Senhor Jesus. Estamos felizes, então vamos glorificar e exaltar a Deus na sua palavra. Doutores e doutoras, estudando aqui um pouquinho da palavra de Deus e preparando as aulas que vão ao ar a partir do dia 1º de janeiro, eu montei uma pregação aqui, eu vou compartilhar com os amados e com as amadas agora. Vamos lá. Mateus 4, 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4, 23. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias doenças, tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou. Mateus 4, 24. Título dessa mensagem que eu quero trazer para os queridos e amados, que falou muito ao meu coração, ela se chamará O Senhor Jesus é a única esperança para o ser humano. Vamos tentar entender, como eu sempre digo, a dinâmica da coisa, a logística. Se nós entendermos a dinâmica, como funciona, a logística, nós vamos podermos entendermos tudo. Vamos lá. Deus Criador, ele sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Isso está escrito em Mateus 25, 34, 1 Pedro 1, 20, Efésios 1, 4, Apocalipse 13, 8 e Tito 1, 2. Os irmãos quiserem depois conferir lá, está escrito lá. Porque Deus Criador teve medo de perder você, suas criaturas, seus filhos. Ô Silvinho, onde está escrito isso? Deus ele fez uma analogia no livro de Jó. Está escrito lá em Jó 1,5. Jó via os seus filhos e ele sacrificava com medo de seus filhos pecarem contra Deus. Então Deus fez uma analogia do que ele fez, o sacrifício do cordeiro. Ele sacrificou, ok? Essa é a minha visão. Então Deus sacrificou para os seus filhos, que tinha Deus Criador dentro deles. Deus Criador é a água. Então os filhos, porque Deus Criador teve medo de perder você, suas criaturas, seus filhos, que tinha Deus Criador dentro deles. Então todos no céu, Deus habita dentro de suas criaturas, no ser dentro. Deus está dentro dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Deus a presença de Deus está em cada um deles. A partir do momento que a terça parte do céu pecou, Deus não habita onde há pecado, então Deus se ausentou. Ok? Compreendido isso? Ok? Todos no céu, anjos, arcanjos, querubins e serafins, e todos os seres viventes têm Deus dentro deles, ok? E eu fiz uma analogia aqui, ó. Porque Deus, então, tinha Deus dentro deles. Deus Criador é a água para o peixe. Se você tirar o peixe da água, ele morre, né? Deus Criador é a terra para as plantas. Se você tirar a terra da planta, ela morre. Assim é Deus Criador em suas criaturas. Ok? Ficou claro? Acho que deu para entender, né? Assim Deus é Deus Criador para com suas criaturas que estão no céu, a sétima parte do céu. Seres que ficaram leais a ele na grande rebelião.
e era para cada alma do ser humano. Porque o corpo e o espírito não são eternos. Então Deus também era para a terça parte do céu, a alma da terça parte do céu. Porque a terça parte do céu, assim que pecou, Deus teve que emprestar um corpo e um espírito para que eles viessem a este mundo experimentar a ausência de Deus. Que Deus emprestou o corpo e o espírito para a alma está escrito lá em Eclesiastes 12:7. O corpo volta ao pó, que é pó, e a alma volta, e o espírito volta a Deus. Agora a alma, essa, né? Vamos lá. Depois que pecaram, Romanos 3:23, perderam essa presença, perderam a presença de Deus, Deus saiu. E com o pecado na terça parte do céu, que está escrito sobre a terça parte do céu, lá em Apocalipse 12:4-7. Deus Criador se afastou de suas criaturas, a terça parte do céu. Deus Criador não habita onde há pecados. Isso você pode ter certeza. E com a ausência de Deus Criador na terça parte do céu, eles iam ter que enfrentar, como você já enfrenta hoje, a dor, a morte, o choro, a tristeza, o sofrimento, o tormento. E quando ele perdeu a terça parte do céu, Romanos 3:23, lá diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ele teve que materializar o sacrifício do cordeiro. Olha que interessante. Quando nada nem ninguém sabia o que era um sacrifício, um cordeiro, Deus teve que usar todo o Antigo Testamento, Abraão, né? O povo judeu, a nação de Israel, explicando para vocês o que era um sacrifício, o que era um cordeiro, né, limpos, né? Foi explicando bonitinho, bonitinho, até que ele chegou em Mateus, aonde ele materializou o sacrifício do cordeiro. Então ele explicou tudo bonitinho de Gênesis até Malaquias, o que é um sacrifício, como funciona um sacrifício, o cordeiro, como se deve fazer com o cordeiro, para que servia aquele sacrifício. Ele explicou tudo bonitinho, tá ali nos livros de Gênesis a Malaquias. E no Novo Testamento, o sacrifício do cordeiro, ele se materializou em Jesus. Ok? Compreendido? Entendido, doutores? Entendido, doutoras? Correto? Isso eu não preciso, é lógico que muitos vão ter que estudar sobre esse assunto primeiro, né? Para depois entender esse assunto a fundo. Então, ele teve que materializar o sacrifício do cordeiro e buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 18:11 e Lucas 19:10, né? E Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Por isso o Senhor Jesus é a única solução para o mundo, a única esperança para o mundo. Deus Criador materializou o sacrifício do cordeiro. Agora, aquele sacrifício que ele preparou antes da fundação do mundo está na terra, no mundo, em forma física, para trazer o peixe de volta para a água e a planta de volta para a terra. Ok? Entendido? Compreendido? Ok? Trazer a planta de volta. Ok. E você de volta para Deus, se você quiser. Então você está sem Deus. Quando você aceita Jesus, Deus é Emmanuel. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Então Deus volta a você. Mas cada vez que você peca, Deus se afasta. Então tem que haver essa limpeza diária, ok? Você entendeu isso? O evangelho não é difícil de se entender. Você precisa entender, compreender a dinâmica, né? Vamos lá, de volta para Deus, se você quiser decidir não mais sentir. Aí quando você decide que você experimentou, né, a dor, você experimentou
o choro, você experimentou a tristeza, o sofrimento. Eles vão se materializar em você. Quando você aceita o Senhor Jesus, esses problemas eles vão aparecer. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, foi o que Jesus falou, né? Então eles vão aparecer em você. Mas aqui, olha só. Eles vão ter, mas você poderá se defender. Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se livrar, expulsar, mandar embora. Marcos 16:17. Em meu nome expulsarão demônios. Exigir a saída deles. João 14:13. Então, quando você aceita o Senhor Jesus, você recebe poder. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do mal. A fé é um poder que está em nome dele, você vai poder fazer as obras que o Senhor Jesus fez e as fazer maiores. Então, o Senhor Jesus é a única solução para o mundo. O Senhor Jesus percorreu todas as partes da Galileia, né? Ele fez a obra, ele curou leproso, né? Ele curou cego. Mas não era só o cego, aquela cura daquele cego, não foi só o cego carnal, o cego espiritual. Tem muita gente que é cego, está cego, né? O paralítico, muitos que estão paralíticos espirituais também, né? A família do morto, né? A família do morto, ele confortou a família do morto, trazendo os mortos de volta. Então, a minha explicação para isso, vai ser mais ou menos nesse sentido. É esse estudo que nós estamos preparando. Essa é só o esqueleto que nós estamos preparando para todo o corpo, né? E o Espírito Santo tem nos dado graça para que nós possamos levar essas informações para vocês. Ministério Escola Reis e Sacerdotes, levando você a conhecer a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus.